Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Pois bem, fechamos a primeira parte do segundo trimestre, né? Fragmentando assim, facilita para coordenar o ano, né? Então, a última aula fizemos uma retap da prova, uma retificação de aprendizagem, concluímos a A4 e agora temos 2 terços do trimestre pela frente, não é? Se você entender a separação por avaliações, a próxima avaliação é a 5, depois a 6. Para a 5, para a avaliação 5, que vai ser a segunda avaliação do trimestre, a próxima avaliação nossa, o conteúdo será o conteúdo específico do itinerário. Beleza, beleza? Importante que vocês tenham isso em mente. É, mas a gente continua com o volume de conteúdos bem importantes, que é essa sequência didática aqui. Sequência didática número 5, globalização, comércio mundial e blocos econômicos, que é a sequência que vai nos acompanhar até o final do trimestre. Tá bem? Adiante eu vou desdobrando os objetos de conhecimento de cada uma delas e a distribuição dos assuntos. Mas na continuidade desse trimestre, que vai desaguar lá na A6, que é a terceira avaliação do trimestre, né, nós vamos trabalhar com a nossa contemporaneidade. Então, até por isso, acho que vai ser bem importante. Não é? Nós vamos fundamentalmente trabalhar com essa temática que está posta aqui, mas as primeiras aulas, as 4 primeiras aulas, considerando essa, nós vamos conceituar profundamente o conceito de globalização, entendendo suas nuances, as suas peculiaridades. É um termo muito corrente na nossa atualidade. A gente precisa saber o que é que a gente está falando quando a gente fala de globalização, né? Historicizá-lo, inclusive. Isso aí a gente já vai enfrentar a partir da próxima semana. Vamos falar do comércio mundial mais vezes, né? Falar do papel dos países centrais, dessa nova divisão internacional do trabalho, coisas que nós já conversamos, mas vamos retomar com especificidades e vamos tratar especificamente, desculpe a redundância, de blocos econômicos, de alguns blocos econômicos. Fundamentalmente, a gente vai falar dos principais, vou falar de NAFTA, vou falar de APEC, vou falar da União Africana, que é importante, mas principalmente Mercosul, que é o bloco do qual o país faz parte, né? E vamos falar de União Europeia. A União Europeia ganha uma dimensão importante nessa nossa contemporaneidade, porque é o bloco mais coeso, envolve um número significativo de países e tem passado nos últimos anos por 3 situações de crise, não é? A crise dos PIGs, a crise econômica, a crise dos refugiados, que nós vamos ter que conversar, e também uma crise com a saída efetiva de um dos principais membros, que foi o Reino Unido, o Brexit, não é? Então a gente vai ter que conversar sobre essas coisas todas, e isso vai nos ocupar ao longo desse trimestre. São assuntos que, como vocês podem ver, tocam o nosso tempo, estão a todo momento na mídia. É importante para você como cidadão global, efetivamente, mas muito importante para você como pré-vestibulando, como alguém que está se preparando para fazer um concurso, que esses temas tocam o tempo todo. Como essa é a primeira aula, uma aula de transição entre o que nós vimos e o que nós vamos ver, eu resolvi fazer uma síntese, não é como se fosse um sumário de coisas que vamos aprofundar ou que já aprofundamos anteriormente. Né? Então, síntese da nossa contemporaneidade. Você lembra aquela tabela do capitalismo que nós fizemos lá atrás, no primeiro trimestre? É como se a gente pegasse a última linha ali, considerando que tem uma passagem desde o século XV até o século XXI, que é o nosso. É como se você pegasse a última linha daquela tabela e entendesse o que é que temos hoje, como é que o mundo está organizado hoje, quais são as características que eu preciso saber. Vamos fazer essa síntese? É como se fosse, não sei se já ouviram a expressão, freio de arrumação, né? O carro está andando na velocidade nada, você dá um freio para arrumar e ver exatamente o que é que nós temos em mão, o que é que vocês já adquiriram de saberes sobre essa contemporaneidade e onde que nós precisamos avançar mais. Vamos lá? Vamos fazer isso juntos aqui.
Nós temos uns 20 slides, mas eu vou passar de forma célere, especialmente por aqueles que nós já abordamos. Esses são os tópicos que vão nos acompanhar nessa nossa síntese, 10 tópicos, né? Síntese da nossa contemporaneidade. Então, passo a passo, nós vamos ver gráficos, imagens, charges sobre capitalismo financeiro monopolista e informacional, o nosso, meio técnico científico informacional, globalização neoliberal, ordem multipolar e unipolarização geopolítica dos Estados Unidos. Discutir essa coisa, isso já veio à tona antes, voltar aqui agora, né? Se existe de fato essa unipolarização. Força dos emergentes e indução a outros fóruns multilaterais. Já vimos também o papel dos emergentes, estudamos alguns especificamente, estudamos China, estudamos Rússia, estudamos Índia, especificamente tigres asiáticos, vimos também, e vimos de uma forma geral a África, com destaque a África do Sul. Nova DIT e toyotismo, já conhecemos. Pauta ambiental, olha que bacana. Tivemos um encontro já sobre meio ambiente. Eu sei que o pessoal do CAUNI também já estudou especificamente essa temática. Outra tipologia de conflitos, bem interessante, quais são os conflitos que marcam a nossa contemporaneidade. Isso aí, inclusive, caiu na A4. O mundo urbano, super importante esse, né? Vivemos no mundo urbano, definitivamente. Especialmente a partir da urbanização da China. O que é urbanização? Quando mais pessoas vivem, o processo de urbanização é a transição da população rural à população urbana. Quando mais pessoas vivem nas cidades, diz-se que esse país é um país urbanizado. Fluxos migratórios forçados, crise dos refugiados, como um dos problemas que toca a nossa contemporaneidade. Porque quando eu falo de fluxos forçados, eu não estou falando de um problema, eu estou falando de vários. Considerando que o elemento que induziu o fluxo é um problema, seja ele de ordem econômica, seja ele de ordem ideológica, política, perseguição, ou mesmo a partir de eventos naturais. Tá certo? Vamos conversar sobre isso. Vamos passar um por um aqui? Vai ser uma aula bem bacaninha, porque nós vamos dialogando com imagens. O primeiro, então, que nós vamos ver é o capitalismo financeiro monopolista. Vocês perceberam que esses temas todos, de alguma forma, já pintaram? Beleza. Mas para falar de globalização, eu preciso estar certo que vocês lembram deles, que eles estão vívidos na sua cabeça. Então, vamos lá. Capitalismo financeiro monopolista e informacional, não é? Aí aparece como se fosse um polvo aqui, né? É uma charge. Fonte Brasil Escola, vestido como um capitalista, um bancário, sei lá. Ele segurando, vamos lá? Olha só que forte essa imagem, porque ele toca em vários setores, né? Segura a produção, a indústria, olha o agronegócio, está vinculado a esse capitalismo financeiro, monopolista de controle. Basta você verificar a estrutura agrária brasileira, a valorização que se dá, inclusive em destinação de créditos e tal, ao grande produtor, ao agrobusiness, e a dificuldade do pequeno produtor, né, da agricultura familiar. Aqui você tem, me parece, armas, né, grupos terroristas, existe um terrorismo internacional, né, existem organizações supranacionais ilegais de narcóticos, por exemplo, né, controle de saúde, acesso à saúde, commodities, olha, justiça, né? Então a força, o poder da grande corporação induzindo leis, inclusive, em países periféricos, a mídia super importante, como que a mídia é importante para condicionar argumentações e saberes, né, e comportamentos em relação ao consumo. Então a mídia precede o consumo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, de pré-lançamento de carro, pré-lançamento de iPhone. E aí já tem uma lista imensa de pessoas que são pré-compradores. Nem existe materialmente ainda o carro, iPhone, sei lá o quê, e já existe o pré-consumo. É uma coisa do nosso tempo, né? Abastecimento e consumo de coisas, né? Então você tem aqui uma lógica
de controle e aí super importante que eu vou falar, não é? Não dá para acreditar que todos os agentes são iguais, que a globalização é um fenômeno de fato que inclua todos de forma homogênea no mundo. Não é verdade. Há uma perversa exclusão global crescente, apesar de também ser crescente a produção de riquezas no mundo. E isso nos indica que essa riqueza é cada vez mais concentrada. E quem são os grandes poderes da globalização? Ou da nossa contemporaneidade? Sem dúvida, alguns estados, sem dúvida, algumas corporações internacionais, sem dúvida, os ricos do mundo, mas principalmente, como associação desses outros fatores que eu falei, poderíamos dizer das grandes corporações transnacionais, aqui representadas nessa charge. Segundo, meio técnico, científico e informacional. Teremos uma aula específica para falar um pouco mais sobre ele, mas dentro de uma perspectiva de evolução, três charges que se assemelham aqui, não é? Uma perspectiva de evolução da humanidade a partir das técnicas. Você vai ter aqui a pedra, o fogo, o arco, a armadura com a agricultura, o trabalhador industrial e agora o informacional, né? Da mesma forma aqui, uma clássica imagem, né? O homem vai ficando, o homem ereto, e depois volta a ficar curvado em frente ao computador. Muito bacana isso, né? Muito bem feita essa charge. Essa última também é sensacional, né? Uma charge brincando com a evolução técnica, né? Então aqui você tem pedra, pedra com metal, a era do ferro já. Aqui embaixo não tem qual era, mas as guerras, né? Batendo, conquistando, colonizador, aqui a indústria, e agora a pessoa descendo a bola no computador. Todos eles mostram essa evolução técnica, mas fundamentalmente destacam esse último momento da evolução tecnológica, que é a evolução da terceira e quarta revoluções industriais, que nos levaram a um mundo dominado pelas técnicas e do qual irremediavelmente nós estamos aprisionados, né? Imagine o seu dia sem essas novas tecnologias. Você fica amarrado. Você não tem como ter conforto, por exemplo, nas várias escalas de conforto, num dia distante das redes, por exemplo, rede de abastecimento, rede de energia, redes de computadores. Certamente muda, é claro que você sobrevive, mas muda bastante o teu cotidiano. E esse domínio das técnicas, inclusive controlando, encurtando o espaço relativo, é isso que nós estamos chamando de meio técnico, científico e informacional. Já conversamos sobre ele e vamos ter chance de voltar a falar adiante. Globalização neoliberal. Aí, fazendo menção ao neoliberalismo, né, que foi estudado e apareceu na última avaliação. Só relembrando a vocês, né, aqui você tem o mundo numa corda bamba, aqui embaixo protestos contra o FMI, contra o Banco Mundial, não é? Fazendo menção a esse modelo neoliberal que por vezes encontra resistências, né? Porque de alguma forma é um modelo que valoriza a lógica econômica, se não na estrutura dele, mas na prática, em detrimento muitas vezes de conquistas sociais do passado, mesmo dentro do capitalismo, né? Mas já que nós estamos falando de globalização, um dos elementos fundamentais que nós vamos ver já na próxima aula da globalização, esse é um esquema do David Harvey, um geógrafo norte-americano, que é um encurtamento do espaço relativo, ou seja, da possibilidade de alcance do espaço, a partir do advento, do advento tecnológico dos transportes, e eu acrescentaria das informações, né? Então aqui ele vai mostrando a temporalidade de 1500 a 1840 e o tempo que se deslocava, o tempo que se gastava para se deslocar no espaço, né? 16 km por hora, as carruagens e barcos à vela. Aí depois, com a primeira revolução industrial, velocidades locomotivas a vapor 100 km por hora, barcos a vapor 57, né? Vê que o mundo já ficou menor.
Metade do século XX, jatos de passageiros, aí sai de uma centena, vai para 480 a 640 quilômetros por hora. O espaço vai ficando menor. E nos anos 60, 10 anos após, apenas jatos de passageiro a mais de 1.000 quilômetros por hora, e a possibilidade de alcançar o espaço é muito maior. Cuidado, o mundo cabe nas mãos, sim, mas na mão de todos, não. Não é? Cerca de metade da população do mundo não tem acesso à rede de computadores. Mais de 2/3 da população do mundo nunca viajou de avião. Então, é uma possibilidade de alcance muito mais rápido, seja informacional, seja concreto, mas não é irrestrito. É bom que se diga isso para que você não olhe com inocência para o termo globalização. Essa é uma coisa que a gente vai conversar muito adiante. Quarto, ordem multipolar e unilateral. Vou passar rapidinho, porque esse nós já vimos, né? Então, esse nós já vimos algumas vezes. Esse mapa que mostra que a partir do fim da ordem bipolar e da hegemonia do capitalismo, você passa a ter uma multipolarização econômica. A ordem mundial é multipolar, ponto. Não é? E por que você falou ali da unipolarização, professor? Na verdade, não é que haja uma ordem unipolar. O que se discute aqui, do ponto de vista bélico e da interferência geopolítica, os Estados Unidos têm o poder acima dos demais, do ponto de vista da expansão da indústria bélica norte-americana e do alcance do seu exército. Não é? É claro que há países importantes que o confrontam, como Rússia, como China, mas do ponto de vista bélico, o exército norte-americano e as alianças que ele faz, esse exército está distribuído em todos os cantos do mundo e é um exército que muitas vezes agiu unilateralmente, inclusive, não é? Demarcando esse poder dos Estados Unidos nessa perspectiva acima dos outros países, o que não significa, eu insisto nisso, porque já houve algum ruído, não é? A ordem que nós vivemos, o balanço do poder é o balanço econômico, a partir da hegemonia do capitalismo. A ordem é uma ordem multipolar. Eu estou fazendo um adendo a uma das características dessa ordem multipolar econômica, que é a perspectiva bélica. Tá certo? Que isso fique bem registrado. 5. Força dos emergentes e indução a outros fóruns multilaterais. Que rico isso. Essa imagem você já conhece também. Então, a ordem multipolar, definitivamente, Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental e Extremo Oriente são os principais polos do poder, de onde saem as principais corporações. Mais de 90% das corporações internacionais, as mais poderosas, estão nesses três centros. Isso já é um fator determinante, indutor dessa centralidade. Por outro lado, há sim países que têm alguma importância, seja pela ordem geopolítica, seja pela produção, seja mesmo pelas lideranças regionais, e aqui tem vários destacados, né? México, Argentina e Brasil, pelo menos esses na América Latina, África do Sul e Egito na África, no Oriente Médio alguns países importantes, inclusive por conta de um padrão de organização cultural, inclusive religiosa, né? Aqui há um predomínio do mundo islâmico, não que o mundo islâmico se restrinja ao Oriente Médio, mas há um predomínio. Além dos tigres e novos tigres também, que formariam esse grupo de emergentes, que não são exatamente os países periféricos, não são países centrais, mas fazem parte desse jogo de trocas e de poderes do mundo globalizado. Né? Com grande destaque ao dragão chinês. Né? Achei tão bonitinha essa imagem, né? Ao dragão chinês. A China é desses países, a segunda maior economia do mundo. A perspectiva de que o PIB chinês passe o PIB norte-americano, mas internamente convive ainda com o sistema ditatorial, não é? Com escassez de liberdade de expressão e de oposição ao regime socialista e com severa pobreza em diversos dos seus cantões. Nova Dite, toyotismo, oi, oi, oi. Isso aqui é bem bacana, né? É uma imagem do livro do Eustáquio de Sene, está aqui embaixo, Igor Moreira e Eustáquio de Sene. O Espaço Geográfico, Geografia Geral e do Brasil. Alguns colégios militares adotam esse livro,
Capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente sabe que o capitalismo financeiro, na verdade, vai se constituindo desde o final do século XIX, com a expansão das grandes corporações, e após a Segunda Guerra Mundial, então, ele se torna hegemônico no mundo. Alguns autores dizem que ele, como o Eustáquio de Sena, dizem que ele chega até o nosso tempo, outros falam que no final do século XXI há uma transição para o capitalismo informacional. E eu acho muito bacana fundir os dois, considerando que é uma continuidade. Capitalismo financeiro, monopolista e informacional, como nós tínhamos visto. Mas o fato é que, após a Segunda Guerra Mundial e a expansão da lógica toyotista de produção, que nós já vimos, uma produção global, que se expande globalmente, não é? Tentando utilizar os lugares do mundo a partir dos seus diferentes atrativos locacionais. Então, onde é que eu vou produzir? Onde for mais barato, onde tiver mão de obra disponível, semi-escrava de preferência, onde tiver matéria-prima disponível, onde tiver um bom incentivo fiscal, leis ambientais mais frágeis, não é? Onde tiver uma boa estrutura portuária para escoar a produção, porque eu não produzo mais para atender aquele local. E assim você tem uma dispersão da produção. Percebam só a DIT clássica, que você tinha países industrializados e países não industrializados, não é? E a partir daqui a nova DIT, não é? Onde você tem, com o cenário de globalização, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, porém industrializados. Então, a circulação de produtos no mundo inclui também os países que não são exatamente aqueles países emergentes, não são exatamente desenvolvidos, mas têm indústrias globais que ali se localizam. A gente pode pensar no Brasil, por exemplo. O Brasil é um grande exportador, inclusive, de produtos industrializados, mas que por vezes são produzidos por indústrias de fora que vêm para cá. A exemplo da indústria de celulares, a indústria de automóveis. Atende ao mercado interno, mas não unicamente ao mercado interno. Exporta, produz aqui, exporta, né? Essa é uma marca dessa nova DIT, o que a torna muito mais complexo, porque as DITs anteriores, como nós vimos, era uma relação meio binária, né? Você tinha metrópole e colônia, país industrializado, país não industrializado. A partir de agora, a partir do século XX, da segunda metade do século XX especialmente, essa nova DIT muito vinculada ao movimento do toyotismo, produz esse mundo mais complexo em relação a uma expansão, a uma diminuição do papel do Estado. Oi, já estou chegando no neoliberalismo, né? E uma expansão das indústrias para produzir em diferentes cantos do planeta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu recomendo fortemente que vocês voltem à aula lá do primeiro trimestre, está no AVA, está disponível, é um banco de aulas que você tem, e veja a aula sobre o toyotismo, que ela é absolutamente educativa nesse sentido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pauta ambiental, bem importante, não é? Não tem dúvida que na nossa contemporaneidade existe uma pauta ambiental emergente e urgente. Não é? Emergente porque emergiu com muita força nos últimos tempos, e urgente, não é? Que precisa ser discutida porque existe sim possibilidades reais de catástrofes. Alguns eventos meteorológicos, então meteorologia é tempo, é momentâneo, não dá para você avaliar uma crise ambiental a partir de um evento meteorológico, de uma chuva mais intensa, mas se esses eventos se repetem, eles dão um indício de que está tendo alteração no clima. E essas alterações são visíveis em alguns cantos do planeta, não é? Inclusive aqui no Brasil. Essa pauta ambiental, então, se torna importante, especialmente no tocante ao que certamente é a principal temática, a temática do aquecimento global e das formas que nós, como humanidade, temos que fazer, do que nós temos que fazer como humanidade para enfrentar, ou minimizar, ou reduzir, não é? Aí aqui eu coloquei 3 charges. Se vocês tiverem a oportunidade e gostarem da temática ambiental, eu recomendo fortemente esse Eco Cartoon. São cartoons premiados internacionalmente, cartoons ambientais, né, da temática ambiental. Aqui você tem de Ivan de Francisco, eu não vou ler os nomes não, para não passar vergonha, né? Ivan de Francisco Abad, Madrid, Espanha. Olha o presente, que bonitinho, o peixinho voando e as torres de petróleo.
explorando. A charge é muito. Desculpa se tá dando risada, porque é uma coisa séria, né? Mas a charge é muito bacana por conta disso, né? Que consegue fazer humor com uma coisa séria. E também não tem muito o que explicar na charge. Você vê, entende ou não entende, né? Assim, eu estou explicando o papel de professor e tal, mas. E aqui o futuro, as mesmas torres, só que agora tentando explorar a água de um mundo que já não tem água. Percebeu essa variação aqui? Bem sensível, né? Porque você poderia fazer uma linguagem simples, só poluição. Não é isso. Aqui tem muita água, você está explorando os recursos minerais fósseis, no caso. E aqui é o contrário. Já não tem mais água e o que vai ter que ser explorado vai ser a água, né? Muito legal. Essa outra daqui do Brasil, de Porto Alegre, né? Olha que simbólico, que forte é essa charge, porque ela, no final das contas, nos faz pensar que a desigualdade que toca o mundo em toda escala toca também na esfera ambiental, né? Como vocês podem ver aqui, pessoas que estão sem acesso à água, enquanto o bacana com o celular, numa casa de 2 andares, está gastando água adoidada aqui, né? Não é que haja escassez, o que há é acesso diferenciado. A gente pode falar sobre isso em relação à fome também, mas nessa perspectiva ambiental. Uma chuva intensa, ela é intensa numa cidade toda. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, imagine uma chuva muito intensa, causa transtorno para todo mundo. Para o bacana, vai ficar um pouquinho mais no trânsito, não é? Para o bacana, você pode ter um transtorno de ter de perder o carro, mas o seguro vai pagar. Para as pessoas mais pobres, que moram em áreas periféricas, de tendo equilíbrio ambiental, uma chuva muito intensa na cidade pode ser o limiar entre a morte e a vida. Essa última também muito legal, né? Dos Estados Unidos, acho que é a última que eu utilizo aqui. Você tem uma perspectiva evolucionista, né, da vida, das espécies de vida e aí dos primeiros seres, que fica nebuloso lá atrás, né, unicelulares, multicelulares e por aí vai. Primeiro os seres aqui vão se desenvolvendo, mamíferos, até chegar aos homens. E agora, nessa perspectiva evolucionista, ele faz a crítica que depois dos homens o que passa a valer mais, a fase mais desenvolvida é a fase do capital. Super instigante. Eu escolhi essas três, tem outras tantas. Repito, você que gosta dessa temática, acho que vale a pena buscar esse ecocartoon.com. Fechando então, gente, vamos lá? Vamos caminhar para o final da aula. Aqui você tem outra tipologia de conflitos, né? Outra charge, bacana, a charge dos Estados Unidos, né? E muito atual, né? Afeganistão, Estados Unidos ali no contexto a Rússia já tinha invadido o Afeganistão, né? Estados Unidos no contexto da chamada guerra contra o terror, bate no vespeiro e as vespas vão em cima e acabam detonando, que os Estados Unidos bate uma segunda vez, vem em cima de novo. Aí você pode fazer diversas leituras, né? Bin Laden, Talibã, e quantos soldados norte-americanos morreram nessa intervenção no país estrangeiro sob discurso de guerra ao terror, um discurso fora do seu território, matando inclusive pessoas de outros países nessa intervenção dos Estados Unidos, mas também já no contexto agora do século XXI, distante da ordem bipolar, né? Aquilo que eu falei, um poderio bélico que interfere em outros países, mas repercute dentro dele também com oposição, uma reação através de ações terroristas, né? E aqui você tem o Tio Sam, depois de tomar muita porrada, agora ele escondidinho com a tecnologia aqui, vai dar porradinha no vespeiro, que no caso é a Síria, mas vai dar com distanciamento para não receber. Já destruiu o Afeganistão, já destruiu o Iraque, e aqui está mostrando essa tipologia de conflitos, né? Teve uma questão na 4 que falou sobre isso. Os conflitos agora não são conflitos de ordem ideológica e tão somente bélicas, são conflitos que envolvem interesses econômicos, que envolvem interferências geopolíticas em áreas importantes, né, do ponto de vista, e tendem a ser ações
menos unilaterais e mais ações combinadas, multilaterais, né, para você não se indispor isoladamente ou sozinho contra um outro Estado. Também são ações nacionalistas, né? A gente poderia falar de vários movimentos de reafirmação, de briga por formações de Estados, como por exemplo a Palestina, como por exemplo o Kurdistão. Então essa é uma nova tipologia de conflitos. Nós vamos falar de vários deles, viu, nesse trimestre. Penúltimo, o mundo urbano. Galera, uma chargezinha Doro da Mafalda. Quem não conhece, recomendo fortemente. Ele morreu, lamentavelmente, recentemente, Quino, um artista argentino, criador da Mafalda, né? Tem várias temáticas da Mafalda. Essa daqui, violência urbana. E Mafalda saindo de casa, uma batida, as pessoas estressadas aqui. Ela vai caminhando, vê um pedinte na cidade, né? Depois ela vê alguém estressado reclamando porque o telefone não funciona. Ela fala, parece que hoje é um desses dias em que a gente entra na vida pela porta dos fundos. Na verdade, essas cenas aqui que ela fala do dia são cenas de um cotidiano urbano, não é? E esse meio urbano, que é o meio em que nós vivemos, traz à tona diversas marcas dessa sociedade contemporânea. Disso que a gente tem falado, parecendo que é uma grande generalidade abstrata do capitalismo neoliberal, na sua fase mais perversa, financeira, monopolista, informacional. A gente fala disso como uma grande abstração, mas isso toca os nossos cotidianos, o meu, o seu e o da Mafalda aqui, pelo que a gente pode ver, né? E toca especialmente no lugar onde as pessoas vivem, onde as coisas acontecem. Aqui no Brasil, medidas de diferenças que há, evidentes diferenças que há entre os tipos de cidade, né, a dimensão das cidades. Muitos de vocês já moraram em cidades pequenas, sabem que os problemas são outros em relação às cidades grandes, mas aqui no Brasil, mais de 80% da população brasileira vive em cidades e convivem com problemas desse mundo urbano, que a gente vai ter que entender um pouco melhor ao longo desse trimestre. E o último, fluxos migratórios forçados, crise dos refugiados. Teremos uma aula específica sobre eles. Aqui, como eu falei, um sumário do que nós vamos trabalhar, né? Eu trouxe essas duas imagens mostrando aquelas tétricas embarcações que levam pessoas como se fossem cargas, né? Alguns autores chamam de neonavios negreiros. Nós vamos relativizar esse termo até para diferenciar dois momentos diferentes do fluxo de escravos, também absolutamente perverso, através de navios negreiros durante o período colonial, e desses novos fluxos que tentam singrar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. Aqui você tem um mapa mostrando os principais destinos dos fluxos internacionais. Você percebe primeiro um forte destaque a países do sul e sudoeste asiático, a região do Oriente Médio, mas também fluxos internos na África, porque nas áreas de conflito, galera, a pessoa procura o refúgio primeiro do país do lado. Então, o fluxo de refugiados, por exemplo, ou de situações de países que vivem severidades por exemplo, ciclones, tufões e por aí vai, o recanto primeiro é o país do lado, a busca primeiro é pelo país do lado. Ou você é um deslocado interno, circula dentro do próprio país, ou então busca refúgio primeiro no país do lado. Aqueles que podem, que se aventuram e tentam ir, evidentemente, para países que tenham melhores condições socioeconômicas. Aí você tem os países da Europa, Estados Unidos, como a própria Austrália, né, como grandes receptores desses fluxos internacionais. Nós vamos ter chance de falar bastante sobre isso adiante. Por hora, eu apenas apresento esses slides para vocês, para estimular e pensar nisso como uma marca do nosso tempo. Professor, mas sempre teve movimento migratório, é verdade. O que assusta agora é o volume deles e como que nós não estamos conseguindo resolver esses problemas do passado. Porque o que leva a um fluxo é o problema na origem, não é? E no Oriente Médio, seja na África ou mesmo na América Latina,
esses problemas que foram causados por um processo histórico de ocupação, de expoliação da riqueza desses destinos, estão batendo a porta dos países ricos agora. E, evidentemente, isso precisa ser resolvido na íntegra. Não é resolver o problema do fluxo, é resolver o problema da origem do fluxo. Sobre isso a gente vai conversar bastante nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi um prenúncio do que nós vamos aprofundar adiante. E é importante que vocês tenham entendimento desses fatores que eu aqui relacionei. Tá bem? Beijo para todos. Tchau, tchau, tchau.